Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou do município de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse é o meu canal no YouTube, Liberdade no Espírito. Costumo dizer que o meu canal vai na contramão da religião. Eu, como anunciei na prévia de ontem, que hoje eu iria trazer um ensinamento acerca dos escritos bíblicos. E eu quero usar aqui o livro do Apocalipse, capítulo 16, o versículo de número 17, que diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. O tema é: os escritos bíblicos foram para um povo, para uma época. Não respeitando isso, dificulta-se o entendimento da Bíblia. Por que é que hoje nós afirmamos que temos o entendimento, que o véu não está mais posto sobre o nosso rosto, que a nossa mente não está mais cauterizada, que os nossos olhos espirituais não estão mais fechados? Porque recebemos do Espírito Santo de Deus o entendimento. Ele nos deu, ele abriu os nossos olhos, ele nos mostrou as verdades, a sã doutrina, aquilo que fora revelado a Paulo chegou a nós. E como filhos de Deus que somos tão somente guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. A religião evangélica, ela futuraliza tudo como se ainda fosse acontecer. Eles não respeitam para que época fora escrito todas conotações contidas nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. O grande erro que os religiosos evangélicos cometem ao lerem a Bíblia é não respeitar para que época foi escrita. Eles interpretam tudo de forma literal. Eles não respeitam os remetentes e o destinatário. Não respeitam tempos verbais, pronomes. O que são circunstanciais e o que são atemporais. Então, quando falamos que, os evangelhos são livros históricos e chamamos o Apocalipse de jornal velho, eles não aceitam, eles não entendem. E aí começa a nos ofender, nos adjetivar, nos chamar de herege, de carnais, de incrédulos, e assim sucessivamente. Eles não conseguem entender que os escritos bíblicos foram para uma época, para um povo que era o povo judeu, que era o povo de Deus. Então, como ter o entendimento se eles não respeitam essas coisas? Se eles futuralizam tudo,
se eles interpretam tudo de forma literal, se eles entendem que toda a palavra ela foi escrita para todos os povos de todo o mundo e não tão somente para os judeus. Por exemplo, em Apocalipse 16, aqui que eu li, vemos o ocorrido da guerra judaica romano, o relato histórico que está apresentado aqui em Apocalipse 16. Muitos desconhecem o significado teológico que existe por trás da queda de Jerusalém no ano de 70. Eles não conseguem entender que o juízo de Deus veio por ocasião quando Tito, o general, invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído, cumprindo-se o que Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos, que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. A Jerusalém física foi destruída. Não havia mais necessidade de templo. A Jerusalém, ela é espiritual. O templo não é mais físico. Por que frequentar um templo que eles chamam de igreja e afirmar que neste lugar Deus habita, que é o lugar de se buscar a Deus, de se adorar a Deus, quando na verdade em Atos 7,48 está escrito que Ele, o Altíssimo, não habita em templo feito pelas mãos dos homens, seja ele alugado, seja ele construído. Deus não habita nesses lugares. O nosso espírito é o templo, é a morada, é o tabernáculo da habitação de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele afirma isto. Ele recebeu esta revelação do Cristo ressuscitado. Vós sois o templo da habitação de Deus. Então, por não entenderem o significado teológico que existe por trás da queda de Jerusalém no ano 70, eles vivem numa ilusão escatológica de fatos que poderão ainda ocorrer, quando tudo na verdade já aconteceu. Não haverá grande tribulação, como eles pregam, como eles ensinam. Não haverá juízo de Deus sobre quem quer que sejam, como eles pregam, como eles ensinam. Eles afirmam que somente eles, os evangélicos, os que aceitaram Jesus como Salvador, os que se batizaram em água para arrependimento de pecados, que se tornaram membros de uma instituição religiosa, eles chegam ao cúmulo do absurdo de colocar uma instituição evangélica, uma instituição religiosa, como se fosse escolhida pelo Pai dos Espíritos para determinar o futuro de quem quer que seja, seguindo os ritos da religião, praticando as liturgias da religião, os cerimoniais da religião. Somente eles são salvos, os céus são deles. São eles quem determina quem vai para lá e quem não vai.
É por isso, queridos, que há uma crise no mundo de perseguição contra aqueles que são chamados cristãos. Hoje mesmo me enviaram um vídeo dizendo que os muçulmanos matam muitos cristãos, fuzilando-os. E eu vi o vídeo que me enviaram quando centenas de pessoas ali estavam perdendo a sua vida por serem cristãos. Mas não é tão somente pelo fato deles abraçarem esse sistema religioso que é espalhado pelo mundo afora, mas é pelo fato deles fazerem acepção de pessoas, discriminar as outras religiões, de acharem que somente eles estão certos, somente eles são salvos, que Deus é deles, que os céus pertencem a eles, que eles receberam de Deus uma autoridade para fazer tal coisas. As pessoas se sentem discriminadas pelo sistema religioso, principalmente o evangélico. Se você é espírita, você não comunga com eles. Se você é católico romano, você não comunga com ele. Se você é muçulmano, se você pratica o budismo, o islamismo, seja lá se é espírita, religião que for, você não é irmãos de nenhum deles. São irmãos somente quem é evangélico. Eles discriminam os que praticam a ideologia de gênero. O fato de eu não concordar é uma coisa, mas eu discriminar é outra coisa. De eu perseguir pelo fato deles fazerem as suas escolhas. Todas essas coisas praticadas são obras da carne. E Paulo, ele ensina que tudo que se semeia na carne ceifará. O espírito de quem quer que seja nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Aí eu já ouvi de alguém que disse para mim, se você entende assim, se você pensa assim, então uma pessoa pode fazer o que ela quiser fazer, ela é salva. Porque salvação para a religião evangélica é na carne, é por meio de obras, é por meio do deixar de fazer ou fazer aquilo que eles entendem que tem que se fazer. É assim que eles veem uma pessoa salva. Quando a salvação é na mente, a salvação é o entendimento. Nos dias do Cristo Nazareno, quando ele determinou que os discípulos fossem ao mundo de Israel, lá em Marcos 16, e disse, ide por todo o mundo. A religião diz que esse todo mundo é universal, quando ali o mundo era o mundo de Israel. E ali diz, e pregai o evangelho a toda criatura do mundo de Israel. O evangelho era da circuncisão. E aquele que crer na mente, eles seriam salvos. Salvo de quê? Da grande tribulação. Mas eles dizem que é salvo do fogo do inferno, do lago de fogo do inferno ardente. Quando ali Jesus estava dizendo que eles seriam salvos da grande tribulação que estava por vir, como ela veio. Era o mundo dos circuncisos, dos pecadores, dos transgressores da lei, porque pecado era transgredir a lei, e todos os judeus eram pecadores, todos os judeus foram transgressores da lei, estavam destituídos da glória de Deus.
João, escrevendo na sua primeira epístola 3:4, ele diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas eles dizem que isso é universal. Eles enquadram todos, quando ali João estava se referindo tão somente aos judeus. Então essas obras da carne, eles dizem que as pessoas são pecadoras porque cometem tais coisas, quando na verdade as pessoas estão apenas errando o alvo, estão na prática das obras da carne. E aquilo que se semeia por meio da carne, na carne ceifará. Aí eu digo para eles: sabe por que vocês pensam assim? Como essa pessoa me indagou dizendo, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou salvo, porque a salvação para eles é diferente da salvação que eu estou aqui dizendo, que é na mente. A salvação é por meio do corpo, para que possa ser livre do fogo ardente do inferno. Eu disse para essa pessoa: os espirituais não vivem na prática das obras da carne, não vivem praticando essas coisas porque são o quê? Espirituais. O que eles não são? Eles são carnais. Os carnais se preocupam com isso. São voltando para o mundo da carne. Isso é religiosidade. Isso é carnalidade. Os espirituais estão voltados para o mundo espiritual de Deus. Os espirituais reinam em vida. Os espirituais crescem cada vez mais no conhecimento de Deus. Descansam tão somente no Senhor. Sabe que está aqui, mas não é daqui. Já está aqui assentado com Ele nas regiões celestiais, porque os espirituais andam e vivem por fé, porque são guiados tão somente dirigidos pelo Espírito Santo e não andam debaixo de preceitos dos homens, dos rudimentos da lei de Moisés, como eles andam dentro dessas sinagogas. Então, voltando ao texto, João trata aqui do julgamento da sétima taça, como eu li aqui em Apocalipse 16, versículo 17, 18 e 19. Para a tradição religiosa, esse acontecimento ainda ocorrerá no tal fim do mundo, no tal fim dos tempos por eles, quando eles afirmam que Jesus vai voltar. Mas a história contraria esse entendimento deles. Diz a história que já aconteceu, diz a história que já ocorreu. A história dos hebreus confirma que tal acontecimento já sucedeu. Flávio Joséfo, um judeu nato, um seguidor de Moisés, relata tudo isso, dizendo que ocorreu antes do ano 70. Flávio Joséfo, um judeu nato, era seguidor de Moisés. Ele relata que todas essas coisas já ocorreram, todas essas coisas já aconteceram. Mesmo no livro do Apocalipse, dizendo que o fim estava próximo, existem várias advertências que isso era para aquele tempo, para aquele aion. Olha o versículo 19: a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Eles futuralizam isso como se ainda fosse acontecer. Quando você lê o livro histórico dos Hebreus, parte 2, Flávio Joséfo fala
de 3 facções, como está escrito aqui no versículo 19. 3 facções de judeus que se levantaram dentro de Jerusalém. Quando isto aconteceu, quando isso se deu, quando se cumpriu isto que João relata aqui no capítulo 16. E nessa guerra, eles queimaram estoques de trigo. E trigo este que mais tarde iriam faltar. Quando é que este trigo iria faltar? Por ocasião da invasão romana, como ocorreu, como aconteceu. E aí então eles não poderiam sair para comprar nada para comer. Mas eles futuralizam. Eles dizem que esse tempo virá, que esse tempo vai chegar. Quando o anticristo reinar e ninguém vai poder comprar. Eles levam isto para um futuro distante, que ainda está por vir. Quantos passaram, quantos morreram nessa expectativa, nessa esperança de que esse dia viria ou virá? Quando esse dia já veio, quando esse fato se deu. Então o fato da grande cidade se dividir em 3 foi um ocorrido no passado. Isso não vai mais suceder, isso não vai mais acontecer. Tudo isso aconteceu antes do ano 70. Então essa falácia dos futuristas, quando dizem que o apocalipse ainda vai acontecer, não passa de um engano e de uma grande manobra, de um engodo desses líderes religiosos, para colocar medo, terror, pavor nas pessoas, amedrontar as pessoas, e as pessoas viverem preocupadas, querendo se livrar desse lago de fogo e tormento. Lugar este que todos aqueles que não forem evangélicos, que não fizerem parte desse sistema evangélico irão. Inclusive nós, que rompemos com ele, que saímos de lá, que hoje somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos para lá, segundo eles, porque não fazemos parte desse contexto religioso que eles fazem. Não pertencemos mais a essas sinagogas. O fim do Apocalipse foi daquela dispensação e não o fim da humanidade da terra. Foi daquele aion. Aquilo já se deu, aquilo já aconteceu. Então essa realidade a tradição não aceita. Eles desprezam, dizendo que isto é um outro evangelho. Mas a história atesta toda essa verdade que eu estou te dizendo. A história atesta toda essa verdade. Que nós do Evangelho da Graça de Deus, de nós que fomos salvos na mente, de nós que temos esse entendimento, a história atesta. Eles não aceitam os escritos de Flávio Joséfo, que era um judeu nato, que era seguidor de Moisés, que relata toda a história do povo hebreu. Eles se pegam tão somente aos escritos daqui, desse livro que foi escrito para os judeus. Todas as profecias já se cumpriram. Não há mais nada a se cumprir. Tudo já ocorreu, tudo já aconteceu. Eles ignoram a revelação do Cristo ressuscitado a Paulo. Eles ignoram o Evangelho eterno, a graça. Eles ignoram tudo isto. Preferem seguir o Cristo Nazareno dos dias da sua carne. O Cristo Nazareno que veio
para cumprir a lei, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles preferem viver o antes da cruz do que viver o depois da cruz, do que seguir o Cristo ressuscitado, do que seguir o Cristo ressurreto, de se submeter tão somente ao Espírito Santo e se deixar ser guiado e dirigido tão somente por Ele. Mas eles preferem ter um homem, um simples mortal com um título de pastor, de apóstolo, de evangelista sobre as suas vidas. E esses homens se incham, se envaidecem, crescem com esses títulos que têm, não querem abrir mão, fazem questão de serem chamados de pastores, ainda dizem que foram vocacionados, que foram chamados, que foram separados por Deus para tal obra. Mentira! Mentira! Muitos deles sabem da verdade, mas querem ostentar títulos, querem nomenclatura, querem status, querem primazias, estarem acima dos outros irmãos, não serem tratados de forma igual. Eu vivi isso, eu sei como é isso. Nessas reuniões há tratamentos diferenciados, nesses lugares há tratamentos diferenciados. Olha como eles se posam dentro desses lugares, os que têm, digamos assim, responsabilidade, um para ensinar, outro para pregar, outro para cantar, os que têm ocupações em tesouraria, em secretaria, eles se incham, eles se alegram com isso, eles não abrem mão disso. Quando uma pessoa se converte, ela começa num preparatório, aí começa a participar disso, participar daquilo. Aí vai auxiliar de trabalho, vai a diácono, vai a presbítero, vai a evangelista, chega a pastor, agora bispo, agora é apóstolo, bispo primar. E o próximo passo deles será semideus. Eles não abrem mão disso. São vaidosos. São presunçosos, preguiçosos, e querem viver às custas dos filhos de Deus, viver do suor do seu rosto, dos seus dízimos e das suas ofertas. É uma verdade que eles não querem aceitar. E eu, por dizer isso, eu sou herege. Por dizer isso, eu sou anticristo. Por dizer isso, eu vou para esse tal suposto inferno como lago de fogo e tormento eterno. Mas não sabem eles que nós temos o entendimento, que nós não cremos nessas mentiras, nessas aberrações, que nós não temos medo de nada disso, porque não temos mais sentimento de culpa e consciência pesada alguma. Sabe por quê? Porque somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Reconhecemos a soberania de Deus como único Deus, Senhor de tudo e de todos. O Espírito é o Senhor é o Espírito. Então, fica aí esta palavra. Os escritos bíblicos foram para um povo, judeus, para uma época. E eles, por não respeitarem isso, não conseguem alcançar o entendimento dado pelo Espírito Santo. Essa é a mais pura verdade. E fica aí futuralizando tudo, dizendo que ainda vai acontecer. Jesus vai voltar. Você morreu, tu vai ressuscitar. Tu será transformado. Tu vai encontrar o Senhor nos ares. Quando o que desce à sepultura, de lá nunca mais sobe. O que desce à sepultura, de lá desaparece. Não haverá nenhuma ressurreição. O Espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7, porque o Espírito veio de Deus e volta para lá. E o que veio da terra, volta para a terra. Jó, capítulo 8, versículo 9. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço. Me ajuda a divulgar esta palavra. Semeia esta palavra. Não importa, vamos fazer a nossa parte. Nós estamos preocupados com eles, sim, para que eles sejam livres. Livres dessas arapucas, livres dessas sinagogas. E passam a reinar em vida como nós reinamos em vida. E passam a ter
tão somente o Espírito Santo como Senhor das suas vidas. Um forte abraço. Eu termino dizendo: nós, do Evangelho Eterno da Graça de Deus, amamos vocês.